Enquanto o mercado acionário se recupera, encarando a pressão do ano eleitoral chegando, o universo de criptoativos ganha tração entre o investidor pessoa física, por meio de ETFs. Segundo dados da B3, até outubro, mais de 478 mil investidores de varejo aplicavam seus recursos em ETFs. Destes, 27,8% investiam nos ETFs da gestora Hashdex. Dos 5 ETFs de criptoativos negociados na Bolsa Brasileira, 3 são da gestora. No Invest News Entrevista, recebemos Roberta Antunes, chefe de expansão da Hashdex. Roberta, muito obrigada por aceitar o convite da entrevista e seja bem-vinda ao Invest News. Muito obrigada, Kátia. É um prazer estar aqui conversando com vocês. Roberta, o mercado de ações, ele parece ter entrado numa curva decrescente, Aparentemente, não é o que ocorre com o mercado de ETFs, principalmente de criptoativos, A Hashdex, por exemplo, 6 meses após ter lançado o seu primeiro ETF de criptoativos, o Hash11, já tem 5,6 bilhões sob gestão. Temos 5 ETFs de criptoativos na Bolsa de Valores, 3 pertencem à Hashdex. O que está motivando, na tua opinião, este boom no mercado de criptoativos no Brasil? Bom, Kátia, eu acho que tem vários fatores aí. O momento no mercado de cripto está muito positivo, Eu acho que tem um fator muito grande de regulação, Recentemente, o lançamento dos ETFs de cripto acabam sendo uma opção segura e regulada para o investidor acessar esse novo mercado de cripto com a segurança que o mercado de capitais oferece, Então, através da própria Bolsa de Valores. Então, a partir do momento que a gente conseguiu aqui no Brasil estruturar um produto que seja aprovado pela CVM, que seja regulado e negociado em bolsa, ele traz muita essa simplicidade de acesso, Antes, assim, comprar cripto numa exchange pode ser muito desafiador para o investidor que está começando, Desde entender quais são os ativos que ele deve investir. Tem uma questão muito preocupante de como é que você faz a custódia desses ativos, como é que você armazena, Como é que você paga imposto sobre isso, como é que você trata isso como uma classe de ativo. E a partir do momento que surgem produtos como o ETF, que dão exposição para essa classe de ativos, Então o investidor ele se aproveita desse crescimento dessa classe de ativos de forma simples e regulada, a gente gera mais conforto para que o investidor tenha exposição a essa classe de ativos que a gente acredita que é muito promissora. Roberta, diferente dos Estados Unidos, onde a regulação ainda está engatinhando, está começando, parece que a regulação de criptoativos brasileiros está mais desenvolvida, mas eu queria entender se a gente comparar com outros países, inclusive países da América Latina, o que ainda falta consolidar na regulação do mercado brasileiro para melhorar essa negociação de criptoativos, na tua visão? De maneira geral, muitos países, como não conseguiam entender criptoativos e tem uma dificuldade muito de regular os ambientes de negociação dessa moeda, desses ativos em geral, eles têm muita preocupação com manipulação, E eu acho que nesse sentido, o Brasil foi um dos países que saiu na frente, tá? Então, a Hashdex foi a primeira gestora do mundo a lançar um ETF de cripto. O primeiro ETF que a gente lançou foi em Bermuda, ele também seguia o NCI. Logo depois, foi lançado um ETF de Bitcoin, simplesmente no Canadá. E alguns dias depois, a gente conseguiu lançar aqui no Brasil, com todo o apoio da CVM, dos órgãos reguladores do mercado de capitais, o Hash11, que é o primeiro ETF de cripto do mundo que ele segue uma cesta de ativos, um índice, o NCI, que o índice desenvolvido entre a Hashdex e a Nasdaq para representar esse mercado de criptoativos. Mas, de maneira geral, eu acho que os reguladores aqui entenderam que a demanda por investimentos em cripto estava aumentando muito, Acho que cripto está se consolidando como uma classe de ativos emergente, que pode ser uma excelente opção de descorrelação. E isso fez com que a CVM e os órgãos reguladores aqui se movimentassem no sentido de como é que a gente oferece, como é que a gente pode apoiar essa exposição dentro
desse universo regulado, né? Entendendo que se é uma corrente que está crescendo e a demanda por esse tipo de investimento deve aumentar, como é que a gente apoia o desenvolvimento dessa indústria? Então, acho que o Brasil foi bem pioneiro aí. A gente já tem 5 ETFs hoje na Bolsa, inclusive à frente dos Estados Unidos, que agora está começando a se mexer. Tem os dois lados da moeda, né? Além dessa facilidade, né? Eventualmente os CTFs podem, né, ajudar o investidor a evitar cair nesse risco de golpes, né, que é muito comum no mercado de criptomoedas. Por outro lado, talvez para o investidor mais avançado, perde essa possibilidade, né, de capturar os benefícios de investir, de negociar 24 horas por 7, né? Fala um pouquinho para a gente, né, para que tipo de investidor são os CTFs da Hashdex? A Hashdex acredita no investimento em cripto para longo prazo, tá? Eu acho que isso é muito importante a gente reforçar, que o mercado de cripto está em grande crescimento, né? Você vê a valorização dos criptoativos recentes totalmente diferente do que está acontecendo no mercado, né? Assim, totalmente descorrelacionado do mercado de ações, do mercado de ouro, do mercado de petróleo, diferente de tudo, mas é uma classe de ativos que ainda está começando, então ela é muito volátil. Então, uma coisa interessante de acompanhar é que se você olha a volatilidade dos criptos, assim, num horizonte, no mês a mês, ele pode chegar a uma volatilidade de 60%, tá? Ou seja, é um investimento que, assim, se as pessoas acham que bolsa caiu 2, 3% e já estão ficando descabeladas, assim, criptoativos é um investimento de emoções. Mas, ao mesmo tempo, quando você consegue olhar, dar um zoom out ali no gráfico, inclusive de preço, é muito interessante você ver que, ao longo dos anos, o preço, o market cap é crescente. Eu brinco que é uma coisa que cai subindo, né? Mas, obviamente, performance passada não é garantia de performance futura. A gente entende cripto como uma oportunidade de investimento nessa nova tecnologia, de participar desse novo movimento no mundo, e é importante pensar para longo prazo. Então, a gente, de maneira geral, acha que para o investidor, você acertar o timing de compra e venda e tradear criptoativo é uma opção bem perigosa, né? É uma opção que tem uma volatilidade muito grande no intramês. Então, nesse sentido, quando você olha o longo prazo, eu acho que a gente entende cripto. Quando você pensa na pizza de investimento, eu acho que a gente enxerga que tem um espaçozinho ali para cripto no portfólio de qualquer investidor. E a diferença é o tamanho da alocação. Quanto você está disposto a colocar o seu patrimônio num ativo de risco, de preferência que você vai olhar no longo prazo. Eu acho que é interessante trazer também que o lançamento dos ETFs no Brasil, ele facilitou não só a entrada para o investidor comum, tá? Como minha mãe, vocês, os nossos amigos, né? Pessoas que começam a investir a partir de R$ 500 em cripto, né? Então se tornou realmente um investimento acessível, mas ele também abriu caminho para que vários fundos de investimento e investidores institucionais consigam acessar o mercado de cripto. Então hoje, quando você pensa no Hash 11, que é o segundo maior ETF já da Bolsa em número de cotistas, tá? Então, você imaginar que de todos os ETFs da Bolsa Brasileira, o segundo maior ETF é um ETF de cripto, acho que mostra a demanda por essa classe de ativos. E você vê diferentes perfis de investidor, desde o investidor pessoa física, a partir de R$ 500, até fundos de investimento que entenderam que cripto pode trazer uma descorrelação muito interessante para o portfólio e que antes, até por causa da regulação brasileira, não conseguiam acessar a cripto diretamente ou era muito caro fazer esse acesso direto, acabam investindo também via ETF, tá? Então, assim, essa informação é pública, vocês conseguem buscar na CVM, que existem grandes gestores no Brasil hoje que já tem uma parte relevante ou às vezes uma exposição a cripto no fundo via os nossos ETFs. Roberta, falemos um pouquinho dos números, né, e estratégias. Como eu comentei no começo da entrevista, né, vocês estão com 5,6 bilhões sob gestão,
mais de 250 mil cotistas, 3 ETFs de criptoativos e 6 fundos, 3 ETFs na B3 e 6 fundos, certo? Eu queria que você explicasse para a gente brevemente, né, desde o lançamento, né, do Hash 11, que foi completou, né, 6 meses agora no dia 25 de outubro, né, e teve os outros dois ETFs, né, o ETF de exposto 100% Bitcoin Verde e o ETH11, né, que é lastreado no Ethereum. Eu queria entender a evolução desses ETFs, da cesta de ativos, o que mudou, né? A gente tem 3 ETFs na bolsa, né, como você falou. O Hash 11, ele é um ETF que acompanha um índice, tá? Ele segue o Nasdaq Crypto Index, que foi um índice desenvolvido entre a Hashdex e a Nasdaq, com a visão de representar o mercado de criptoativos no longo prazo, tá? Então, o Hash 11, uma característica muito interessante do Hash 11 é que ele é dinâmico, tá? A cada 3 meses, o MSCI ele é rebalanceado. Então, novos ativos entram ou saem do índice a partir do momento que eles seguem, que eles atendem aos critérios de elegibilidade do índice. Então, o NCI ele tem alguns critérios de elegibilidade, né, para garantir que no longo prazo você está cobrindo o mercado de criptoativos. Então, é como se você pensasse no o S&P de cripto, tá? O Ibov de cripto, ele busca representar o mercado como um todo. Então, trimestralmente ele é rebalanceado, tá? E eu acho que os ativos, é interessante abrir para vocês os ativos que a gente tem no índice hoje, tá? Como ele busca representar o mercado e ele leva em consideração o market cap, Bitcoin ainda é o ativo predominante, mas ele também tem Ethereum, Litecoin, Chainlink, Uniswap, Bitcoin Cash, Filecoin e Stellar. Então, a gente hoje tem 8 ativos no NCI e o Hash 11 ele acompanha esse ativo. Isso pode mudar, tá? E essa participação de cada ativo no índice, ela varia de acordo com participação de mercado. Então, é a tese de que quando você investe no índice, você está comprando exposição àquele mercado de maneira geral, né? Ao invés de você escolher quem serão os vencedores. Então, nesse caso do Hash 11, por exemplo, se todos os ativos morrerem e Bitcoin for a única moeda, a única cripto vencedora, o índice passa a ser 100% Bitcoin. Não é isso que a gente acredita, tá? O que a gente acredita é que o mercado se torne cada vez mais dinâmico, novos ativos, novas tecnologias que nem existem hoje, e algumas que ainda são pequenas se tornem mais preeminentes, e esse índice vá ganhando mais e mais diversificação dentro do mercado de cripto. Acho que é interessante pensar que o índice foi lançado em abril desse ano e desde o início ele ele tem uma rentabilidade de 31%, né? Diferente do que a gente está vendo nos outros mercados. Então, isso mais uma vez traz essa questão da descorrelação de cripto, né? Que realmente o que mexe o mercado de cripto não tem nada a ver com as premissas que mexem no mercado financeiro tradicional. Então, logo depois que a gente lançou o Hash 11, a gente lançou os ETFs que a gente chama de single assets, né? Que são os ETFs de um ativo só, tá? Que buscam acompanhar esse ativo e é uma maneira da gente dar exposição a esses ativos de forma segura e regulada na Bolsa Brasileira. Então, o BIT11, né, BITH11, é um ETF da Hashdex também, que compra 100% de Bitcoin. Quando você investe no BIT11, você está alocado 100% em Bitcoin, só que com a proteção do que o mercado de capitais oferece, integrado ali na sua corretora, né, integrado a todos os seus investimentos. E a mesma coisa é para o ET11, tá? É THE11, que é o nosso ETF que compra 100% de Ethereum, que tem aí, Ethereum uma utility token, né? O Ether, que é o token do Ethereum, é considerado super importante para essa nova
internet 3.0 é um ativo que tem se valorizado muito no último ano, com essas novas mudanças no protocolo. E o ETH11 dá exposição 100% ao Ethereum também na Bolsa Brasileira. Então, para o investidor que quiser comprar só Bitcoin ou só Ethereum, ele pode comprar esses single assets. Para quem pensa em ter uma exposição no mercado de cripto como um todo, o investidor, acho que o Hash 11 é a melhor opção. Recentemente, né, os Estados Unidos aprovaram o primeiro ETF, né, com exposição a futuros de Bitcoin, né? A expectativa, né, do mercado é que avancemos no mercado de Bitcoin à vista, né? E se falou muito, né, no mercado que com essa aprovação do ETF, né, o Bitcoin poderia chegar aí aos 100 mil dólares ainda nesse ano, né? Eu olhei aqui há pouco, estamos mais ou menos aí no patamar de acima de 60 mil dólares, né, o Bitcoin, né? Eu queria entender se para vocês, né, a hashtag, isso faz sentido, que esse ETF de fato vai puxar o mercado de Bitcoin, de criptoativos. Eu acho que ela traz vários aspectos. Kátia, que a primeira coisa que eu acho que vale comentar é que o primeiro filing para ETF de Bitcoin nos Estados Unidos foi feito lá atrás, tá? Desde 2013, pelos irmãos Winklevoss, e mais ou menos 10 filings já foram feitos, tá? De pedido à SEC de aprovação para ETFs de Bitcoin, sem nenhum sucesso, tá? Então, esse ETF, sim, é um grande progresso na regulação de cripto nos Estados Unidos, apesar das críticas que a gente possa ter ao produto, tá? Acho que vale ressaltar que esse ano teve uma mudança política, né, na SEC, e o novo CEO, o Gary Gensler, ele é um super entusiasta de blockchain, tá? Ele já deu até aula de blockchain no MIT, e desde que ele assumiu, acho que assim, existe um otimismo de que a regulação nos Estados Unidos para ETFs de cripto devem avançar. Até então, nos Estados Unidos, acho que é importante entender que só tinha duas maneiras do investidor ter acesso regulado nos Estados Unidos em cripto. Ou eram via fundos comuns, ou via derivativos que são negociados na CME, que é a Bolsa Mercantil de Chicago. E todos eles tinham uma limitação. A limitação principal porque era para accredited investors nos Estados Unidos, né? Que é o investidor qualificado lá, que é um investidor que tem que ter um patrimônio acima de R$1 milhão. E por isso ele tem normalmente ele já traz uma restrição, né, de acesso para a população em geral. Fora alguns fundos pequenos que existem lá, mas que são super caros e têm ágios grandes, tá? E os derivativos da CMI, eles têm uma complexidade operacional enorme. Tem que ter, requerem garantia, tem monitoramento de data de vencimento, e com que faz que ele acabe sendo mais atrativo para investidores institucionais. Então, assim, dessa vez, os Estados Unidos protagonista em desenvolvimento de adoção de novas tecnologias, ele acabou ficando para trás do Brasil, do Canadá e da própria Europa, que oferece ETPs, né, de criptoativos também. E a explicação é basicamente essa necessidade, né, essa busca por proteger o investidor, tá? Porque o Bitcoin, ele ainda é considerado por muitos um ativo muito especulativo, que tem muita controvérsia, que pode estar associado à lavagem de dinheiro, enfim, existem todos esses mitos em torno de Bitcoin. E uma das principais preocupações da SEC era a questão de manipulação de preço do mercado. Por quê? Porque o Bitcoin ele é negociado em mundo afora, em ambientes completamente diferentes, em ambientes que não são regulados, corretores que a SEC não consegue regular, né? Então, faz com que o regulador ele perca a capacidade de mapear e monitorar os movimentos do mercado. E faz com que esse ativo seja mais suscetível à manipulação de preço, que é uma grande preocupação da SEC. Então, por isso, até então, uma das únicas formas de ter exposição a cripto era por meio desses derivativos negociados na CMI, né? Porque como a CMI era regulada com as políticas de know your customer, lavagem de dinheiro, etc., a SEC consegue identificar exatamente quem está mexendo o mercado. Mas qual é o desafio disso, né? O derivativo, ele não é exatamente você ter exposição
a própria classe de ativo, né? E com isso, o derivativo que é mais relevante de Bitcoin negociado na CMI é o contrato financeiro de futuro, que é um contrato que consiste essencialmente no compromisso de comprar ou vender um ativo por um determinado preço em uma determinada data, tá? Então, acho que é importante, é legal dar o exemplo que ao invés de o investidor comprar e vender o ativo realmente trocar de mãos, quando você compra ou você vende um ETF de Bitcoin aqui no Brasil, provavelmente, por exemplo, tá, o BIT11, que você compra e você vende hoje pelo preço de hoje. Se você entra num contrato futuro para comprar Bitcoin, vamos dizer que eu coloco um contrato futuro para comprar um Bitcoin por 40 mil reais daqui a um mês, tá? Na data do vencimento, daqui a um mês, se o valor desse ativo estiver valendo 45 mil, por exemplo, o comprador vai receber 5 mil em dinheiro, que é a diferença entre esse valor acordado e o valor afetivo. Então, assim, dando esse exemplo para mostrar que você comprar um contrato de futuro não é a mesma coisa do que comprar um ETF de Bitcoin ou comprar a exposição direta a Bitcoin. Mas o que eu acho que é interessante, tá? Eu acho que apesar de todas as ressalvas que a gente tem ao produto, tá? De não achar o produto mais incrível do mundo, eu acho de verdade que a aprovação desse ETF é um sinal muito positivo para a indústria, tá? Que está amadurecendo, busca a importância e a atenção que a SEC está dando para esse assunto. Então, eu imagino que ele seja o início para destravar muitas outras coisas nos Estados Unidos e mundo afora, né? E os Estados Unidos acaba sendo um grande líder em inovação, então eu imagino que depois do que vier, né, dos Estados Unidos acaba sendo replicado de uma forma ou de outra ao longo, em torno do mundo, né? Então, eu acho que é um passo muito importante para a regulação de cripto e eu acho que sim, pode puxar o preço de Bitcoin para cima. Você vê que coincidiu exatamente na semana do novo all-time high do Bitcoin. Se vai bater 100 mil e quando vai bater, acho que é uma pergunta que muita gente gostaria de saber a resposta, tá? Mas, assim, a gente é super otimista com a tecnologia, sou super otimista que ainda está só no começo. Em relação à internacionalização da Hashdex, eu vi que vocês estavam abrindo, né, um escritório em Nova York, né? Estavam de olho no mercado de Ásia, Europa, Oceania, né? Eu queria entender se isso também está relacionado, de certa forma, com esse avanço, né, da regulação nos Estados Unidos, e que você me explique um pouco mais desse plano, se de fato são esses locais mesmo que vocês pretendem expandir, quando que deve ocorrer esse plano de internacionalização, quantos recursos vocês captaram para isso? O nosso foco principal no momento, tá? Fortalecer nossa posição no Brasil. Acho que a gente ainda pensa em oportunidade de lançar novos produtos. Hoje, Kátia, existem mais de 10 mil criptoativos, tá? Então, assim, o mercado está crescendo. Obviamente, dentro desses 10 mil tem muita porcaria, tem coisa que é pirâmide, que não vai chegar a lugar nenhum, mas surgem projetos super interessantes e a gente quer estar na vanguarda de investimentos de acesso a cripto. Acho que ainda tem uma oportunidade muito grande de desenvolvimento de produtos em Brasil também, tá? E de education, sabe? Uma coisa que eu acho que para a gente é muito importante essa parte de educação do investidor brasileiro, de entender os riscos e oportunidades dessa classe de ativos. Se a gente acredita tanto que é o futuro, eu acho que é muito importante, até na parte de distribuição de renda, que a gente consiga acessar o maior número de investidores possíveis. Acho que é uma coisa que a gente tem muito dentro de casa. Dito isso, os Estados Unidos é o maior mercado do mundo e é o mercado que acaba sendo replicado, né, em outros universos. Então, a gente está, depois de Brasil, acho que o nosso foco principal é Estados Unidos, tá? Fortalecer nossa posição lá. E a gente lá tem essa parceria com a Victor, que é uma das maiores asset managers dos Estados Unidos, e com a Nasdaq, né? Então, a gente está entrando no mercado lá com todo o apoio. E a gente começa a estar aberto, tá, para oportunidades em outros países,
que a gente entenda que o mercado é relevante, que a regulação está amadurecendo, para que a gente seja, na verdade, um parceiro, inclusive para ajudar a aceleração desses produtos nesses outros países. Então, assim, fora os Estados Unidos, eu não tenho nenhum específico para te falar, mas a gente está estudando vários mercados, regulação, para entender como é que a gente pode facilitar o acesso à volta do mundo para essa classe de ativos. Tem surgido algumas alternativas recentemente, né, que até foram apontadas por diversos analistas como oportunidades para 2022, né? Por exemplo, teve os primeiros fundos de NFT na bolsa, né? Tem também criptomoedas conhecidas como Ethereum Killers, por exemplo, Solana, Avalanche, né? E criptomoedas de games. Eu queria entender se a Hashdex está olhando para essas novas oportunidades no mercado e se vocês Uhum. pretendem, de certa forma, capturar essas oportunidades com algum novo produto. Hoje, o MCI, ele já capta as moedas, as criptos mais proeminentes, tá? Só que ele é um índice que cobre o mercado como um todo. É possível que a gente pense em alguns produtos cobrindo teses específicas, assim, acho que tem muita coisa legal acontecendo, sim, no universo de game, no universo de NFT, acho que NFT passando de um momento que ele era muito visto só como obra de arte e colecionável para ser um utility token, né, que a gente chama, muitos NFTs que hoje dão acesso a grupos, a clubes, a plataformas, a acessar realmente alguma coisa que seja escassa e única, que você precisa do NFT. Então, a gente está vendo esse tipo de crescimento e pode ser sim que a gente pense em coisas nesse sentido. Acho que a indústria de games é uma indústria muito interessante, porque se você pensar o quão caro é produzir um game, assim, é muito caro. E quanto sempre foi muito, é uma indústria concentrada, né, na mão de poucos estúdios que investem pesado em fazer games muito legais. E você vê blockchain descentralizando isso e propiciando essa oportunidade de um jogo ser construído por pessoas que estão em diferentes lugares do mundo, diferentes culturas, e quanto isso agrega, né? E a ownership do próprio jogador, né? Essa coisa do poxa, eu ganhei uma arminha no meu videogame, mas assim, não é minha, porque assim, se eu quiser mudar de jogo, eu não posso levar, né? Então, é do jogo, né? Se você tem uma assinatura daquele jogo, você só pode usar os seus itens naquilo. E acho que blockchain derruba todas essas barreiras e você realmente passa a ser dono dos seus assets, e você pode usar em jogos diferentes. Então, mais do que quanto elas valem hoje, eu acho que é interessante entender o que essas inovações abrem de oportunidade, né? E eu vejo, acho que essas indústrias, as duas que você mencionou, como uma oportunidade de grandes avanços, assim, de realmente a gente inverter o jeito que as coisas são feitas nessas indústrias, e a gente é super otimista quanto a isso. Do total de cotistas que investem em ETFs na B3, né, aproximadamente uns 479 mil, né, quase 30%, né, investem nos ETFs da Hashdex. Qual que é a meta da gestora para os próximos anos? Pois é, eu acho que tem duas coisas, tá? Uma coisa é que nos Estados Unidos o mercado de ETF, ele já é muito mais maduro que o mercado brasileiro. Então, existem centenas de ETFs nos Estados Unidos e com milhares e milhares e milhares, milhões tipo, de investidores. Então, aí tem amadurecimento de dois mercados, né? Um mercado de ETF, que eu acredito muito que o mercado de ETF vai crescer no Brasil, tem uma oportunidade. A gente ainda é muito diferente dos Estados Unidos, então ainda tem muito que catch up nesse sentido. E a outra conforme a indústria de cripto vai se consolidando, fica mais fácil que a gente crie produtos que sejam seguros, né? Então, assim, a Hashdex não pode criar um ativo, um ETF de qualquer coin. Essa é a verdade. Assim, a Hashdex é uma empresa regulada, auditada. Então, para a gente criar, não posso gostar de uma coin que não tem custódia institucional, que não é tradeada em ambiente regulado, isso não tem como participar de um produto Hashdex, né? Porque assim, a gente não pode oferecer esse tipo de exposição a esse tipo de produto.
Mas, com o tempo, a tendência é que essas criptos elas se estruturem de uma maneira que elas comecem a ser aceitas em exchanges reguladas, que eles passem a ter custódia institucional. E a partir do momento que isso vai acontecendo, esses ativos passam a ser elegíveis para um produto Hashdex. E é nisso que a gente está de olho, né, em pensar em quais são os ativos que vão ter mais potencial para criar novos produtos que, a partir dos critérios que a gente tem, que são elevados com relação à segurança, compliance, para garantir no fim, né, o que a gente quer é garantir a segurança do investidor, mais ativos começam a ser elegíveis a produtos Hashdex e a gente deve expandir a nossa oferta de produto. Acredita que talvez, Roberta, a gente consiga superar esses 50% de investidores em ETFs focado, talvez, pelos produtos da Hashdex? Eu acredito que, de verdade, que existe espaço para cripto na carteira de todo investidor. E que todo mundo deveria olhar para cripto, não como, pelo amor de Deus, mudar todo o investimento para cripto ou colocar 50%. Não é isso. A gente acha que a nossa visão é que cripto, por ele ser descorrelacionado dos outros ativos e o que mexe no mercado de cripto tem muito mais a ver com o desenvolvimento da tecnologia, com a adoção em torno desses novos projetos. Cripto traz para o portfólio esse efeito que ele pode, apesar de ser um ativo muito volátil, ele pode melhorar a relação risco-retorno do portfólio, mesmo com essa volatilidade, porque ele traz esse efeito de descorrelação. Então, eu acho que a gente vai chegar num momento que vai ser normal que todo investidor brasileiro, quando pensa na sua alocação de portfólio, ele inclui cripto, tá? Ele pensa em ação, ele pensa em CDI, ele pensa em renda fixa, ele pensa em ouro, e ele vai ter que pensar naquele 1%, 2%, o que quer que seja que ele consiga olhar num universo de longo prazo, de estar tranquilo para olhar em 5 anos. Então, nesse sentido, eu acho que todo mundo vai ser investidor de cripto, tá? E eu acredito que os ETFs acabam sendo uma excelente exposição, uma maneira de ter exposição a essa classe de ativos. Então, eu acho que a gente está só começando.